Já são 3 anos de pandemia de Covid-19, né? Tudo bem que agora a gente está numa fase até, digamos assim, mais branda, e certamente por conta da vacinação. Essa, claro, foi a maior estratégia de enfrentamento ao vírus. São Paulo e Rio de Janeiro anunciaram hoje que vão começar a oferecer a quarta dose contra a Covid-19 com 30 anos ou mais, e pelo menos 6 capitais já começaram, viu? Além de convocar a população para os postos de vacina, os governos e as prefeituras, de modo geral, precisam também monitorar a quantidade de doses aplicadas. E para isso recorrem a toda uma, digamos assim, engenharia tecnológica. Vamos ver então como está a vacinação pelo Brasil, aqui no telão? Olha, até agora foram distribuídas pelo país 215 milhões, 225.680 doses de vacinas aplicadas. As doses aplicadas somam 178 milhões. A gente até se acostumou, né, a ouvir esses números assim no noticiário diariamente, números e mais números contabilizando a quantidade de pessoas vacinadas. E isso em tempo real, tá? A Prefeitura de Salvador começou a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid em pessoas com 80 anos ou mais que completaram 6 meses de recebimento. Aqui em Salvador, na capital da Bahia, por exemplo, se você acessa o site vacinômetro.saude.salvador.gov.br, imediatamente abre para você um painel que contabiliza em tempo real o total de doses das vacinas aplicadas. E tá tudo estratificado, né? Dá para saber a proporção de homens e mulheres que se vacinaram, dá para saber por faixa etária e até por raça e cor. É o tipo de tecnologia que ajuda na tomada de decisão. E construir soluções como essa está no DNA do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, o INTS. Esse vacinômetro de Salvador, por exemplo, é uma criação do próprio INTS sob encomenda da Prefeitura Municipal. Mas não só. O Instituto está por trás de muitas outras soluções que ajudam na assistência à saúde pública em municípios da Bahia, de São Paulo e também do Ceará. Então, assim, era bem complicado, a gente andava com muito papel. E, graças a Deus, a tecnologia foi avançando e chegou os tablets para a gente. Então, assim, nessa inovação, foi, assim, no começo a gente achou meio estranho, que era tudo muito novo, tudo, mas a gente, acho que a gente não vai conseguir fazer, muita coisa. E no fim, não. Facilitou muito o nosso trabalho. Como é o caso de Suzano, né, na região metropolitana de São Paulo. No relato que você acaba de ouvir, a agente comunitária de saúde Silvana do Prado, ela já antecipa o quanto o trabalho dela no SUS ganhou mais eficiência com as intervenções tecnológicas levadas pelo INTS. Deixar claro já de início que quando a gente fala em tecnologia, estamos indo muito além do que apenas implantar computadores, softwares, tablets. O implantar uma ferramenta, botar um computador, ligar ele na tomada e botar um sistema no ar, essa é a parte mais simples, né? Agora, você discutir quais são os protocolos de atendimento que são adequados para aquele município, aquela região, respeitando o legado, a cultura, a gestão do município, né? Você consolidar tudo isso para que no ON você tenha um mínimo de ruído, esse é o desafio. Para entender tudo isso, no episódio de hoje, a gente conversa com ele, Luciano Lemos, que atualmente é diretor de TI, Infraestrutura e Engenharia Clínica do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde. Falamos sobre como a tecnologia, né, em seu conceito mais amplo, tem transformado a assistência na saúde pública. E para complementar o papo, olha, a gente viajou, viu? A gente correu o país aí. A gente foi para Suzano, em São Paulo, também para Caucaia, no Ceará, para entender como essas mudanças têm se processado nas unidades de saúde desses locais. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Léo Marques e esse é o Conexão, o podcast de saúde, gestão e tecnologia do INTS. Olha, quando eu comecei a conversar com o Luciano sobre esse tema, ali na sala principal de reuniões do INTS, a primeira coisa que ele fez questão de deixar claro logo de início assim, foi sobre o conceito de tecnologia, né? Muito além da informatização, que hoje
está muito representada pelo uso do computador, estão as técnicas, né? Os processos, os métodos, os meios e também os instrumentos que, de modo geral, ajudam no domínio de qualquer atividade humana. Imagine que o conceito de tecnologia é um conjunto de conhecimentos para você aplicar e mudar em benefício de alguma estratégia, né? Então, seja ele o atendimento, seja ele a eficiência corporativa, né? Então, eu costumo trazer nesse primeiro contato sempre o jargão de que um dos maiores artefatos tecnológicos de todos os tempos é a roda. Então, assim, a roda, ela transformou uma sociedade. Então, a gente sempre pensar que uma mudança de cultura, uma aplicação de um novo protocolo médico, em você trazer esse seu legado de aplicação de um determinado medicamento, isso tudo é uma tecnologia nova naquela situação, né? Então, é importante isso, porque em muitos momentos o primeiro passo não é colocar um computador, não é colocar uma impressora, não é querer trazer esses hardwares para dentro de uma unidade que às vezes não tem nem uma internet, que não tem nenhum processo assistencial, né? E eu acho que essa contribuição que eu trago do assistencial é muito importante, porque o trabalho de tecnologia, o trabalho que a gente aborda aqui, ele é sempre multidisciplinar. Agora, olha que curioso. Luciano hoje lidera a diretoria de tecnologia da informação do INTS, mas originalmente ele é dentista. Pois é, ele passou cerca de 20 anos no consultório até decidir se especializar em gestão e em tecnologia, né? Até mesmo como uma forma de melhorar o desempenho de suas atividades ali no atendimento do dia a dia com os pacientes. Porque ele, de certa forma, ele sentia que faltavam processos, aparatos e sistemas dedicados, né, para ajudar na rotina assistencial. É sempre muito difícil, né? Porque hoje até o entendimento da minha família, como é que você... Eu de formação, sou dentista, né? Pós-graduado em ortodontia, e depois eu fiz outra pós-graduação em informática em saúde, e hoje eu faço um mestrado em sistemas de computação. É até engraçado porque eu perguntei se ele poderia explicar de uma forma bem resumida o trabalho que ele desenvolve hoje no INTS. E essa é uma missão que ele tem, por exemplo, com o próprio pai, né? Porque o pai dele hoje tem um pouco mais de 90 anos e sempre viu o filho como dentista que atende em consultório. E agora não, agora ele não consegue entender muito bem o que é que o filho faz. Imagine que eu atendi por 22 anos de minha vida, né? Então era muito cartesiano para ele. Eu vou para o consultório, eu conserto os dentinhos das pessoas, né? E hoje eu entro na unidade para reformular fluxos e processos assistenciais, né? Entre outras coisas, junto com todo um time. Como é que eu implanto... como é que a gente vai lá e conecta uma unidade com a outra, conecta um sistema com o outro, como é que a gente fornece as informações para o Ministério, como é que a gente consome essas informações, enfim. Então eu vim, como te falei, daquele movimento, né, da saúde entrando para a tecnologia, por questões de aptidão, por questão de... Enfim, eu tinha um senso de querer documentar, de querer... contribuir, melhorar alguns fluxos e processos. E a área de saúde eu achava que era carente, eu não achava na época alguma solução que me desse a segurança e que tivesse usabilidade, né? Que eu acho que é o foco maior, né? Melhorar a experiência do usuário. A experiência minha como usuário de tecnologia no consultório, na clínica, enfim, não era das melhores. E daí eu submeti um projeto à FAPESB, né, e a gente conseguiu uma startup, que hoje já vai fazer 12 anos, né, não é mais startup, mas enfim, e a gente conseguiu um aporte do Estado para fazer um projeto onde se criasse uma ferramenta que fosse mais amigável, que fosse mais eficiente no registro dos dados em saúde. E daí foi que eu despluguei realmente do Matrix, né, e migrei de uma área para outra. Lógico que houve um momento ali de transição, onde eu vivi os dois mundos, né? Mas há mais de 10 anos, depois dessa minha ida, né, a Angola, quase 10 anos, eu realmente fiz o ponto de ruptura, né? E aí, hoje, o meu mundo é o tech, né?
E esse mundo tech que o Luciano tem aptidão e formação acadêmica, né, se soma não só à experiência e à visão assistencial de quem atendeu pacientes em consultório por mais de 20 anos. Se junta também a toda uma bagagem cultural que ele adquiriu ao participar de um programa humanitário na Angola, lá no continente africano. Todo esse conjunto de experiências tem ajudado ele a pensar estratégias e pensar também em tecnologias para aprimorar o atendimento em saúde nos locais onde o INTS administra unidades do SUS. Na verdade, por essa minha veia e já ter essa aptidão por gestão e tecnologia, eu fui convidado por um grupo angolano, né? Na verdade, um amigo, já, na verdade, profissional de saúde também, mas que já era da gestão hospitalar, conhecia o meu trabalho, um pouco do meu trabalho aqui no Brasil, e ele estava com um gap, né, justamente uma necessidade justamente com essa abordagem. E aí eu passei por um processo seletivo e tal, e fui para lá para ser um gestor de um projeto de implantação de agentes comunitários em Angola. Então, foi uma experiência transformadora, né? Porque você vai trabalhar saúde básica num país extremamente carente, né? E isso traz um olhar muito amadurecido do que a gente de limitações e do que você pode conseguir, enfim, de implantar para melhorar a vida do cidadão que necessita de atendimento na outra ponta, né? Então, eu acho que eu fui diretor técnico, né, dessa ação, que eram em 4 províncias lá em Angola. E assim, eu voltei com um conhecimento, assim, eu acho que Angola me ensinou muito mais do que eu pude contribuir com Angola, né? Foi pela questão de atendimento humanitário, uma visão mais global dos problemas, né? E a interlocução com agentes internacionais também, que foi um grande legado que eu trago. Com um passado histórico que se cruza, Angola e o Brasil têm muito em comum, assim, em grande parte pela herança cultural que compartilham, né? E essas similaridades vão muito além da língua portuguesa. Então, por isso eu perguntei para Luciano, sob o ponto de vista da gestão pública, né, quais as semelhanças e também o que de fato ele pôde tirar de aprendizado para aplicar aqui na gestão do INTS em unidades como UPAs, hospitais, postos de saúde, etc. Devido às proporções, mas é um modelo muito parecido com o brasileiro. Inclusive, a contribuição, houve uma participação na criação desse modelo dos mentores do agente comunitários no Brasil. Isso também eu tive a oportunidade de conhecer figuras ali de alto peso na concepção do modelo de agentes comunitários da saúde básica do Brasil. E isso a gente traz para aplicar no nosso dia a dia. Por natureza, eu sou, e até por formação familiar, então eu sou muito defensor do sistema público de saúde, né? Eu acho que como pilar para a transformação de uma sociedade, você tem que ter saúde, educação e diminuição das diferenças sociais, né? Então, isso a gente traz muito forte aqui dentro do INTS, e eu já fui muito com essa cabeça para lá. Quando você faz uma jornada como essa, né, para um outro país, você trabalhar em outro país, você tem que estar com a cabeça bastante aberta para, em primeiro, você respeitar o legado de qualquer cultura, né? Você não chega dono de nenhuma solução, né? Eu acho que isso a gente usa aqui também, né? Quando você chega em qualquer município ou qualquer estado, e lá no caso, em um país completamente diferente, com outras realidades, né? Sem julgar o grau de dificuldade, se era melhor ou maior, mas você tem que chegar com a cabeça bastante aberta para ter um entendimento do porquê cada situação está daquele jeito. E eu acho que foi com essa abordagem que eu acho que a gente teve muito êxito nas nossas ações. Porque a gente... a cultura de uma aldeia angolana, né? Ela tem ali o Soba, que é um líder comunitário, mas ele permeia ali algumas questões religiosas, culturais, né? Que você tem que, para você adentrar qualquer mudança de comportamento naquela aldeia, você tem que ter muito respeito, você tem que ter uma estratégia com muito cuidado, né, para que você traga alguma contribuição sem agredir aqueles cidadãos, né? Isso a gente traz para cá também. Isso vale também quando você
vai implantar em qualquer município brasileiro, a gente nunca chega ao dono da verdade. A gente chega primeiro para ouvir, entender e discutir a contribuição que a gente pode levar. Em março de 2012, foi a vez do INTS levar essa contribuição para a saúde pública de Caucaia, na região metropolitana do Ceará. 2 horas de voo em mais de 1.000 quilômetros separam Salvador, onde fica a sede administrativa do INTS, e de onde eu converso com o Luciano, de Caucaia, no Ceará. Considerada uma das mais importantes cidades do Ceará, Caucaia possui o 3º maior PIB e a 2ª maior população do estado. Lá, o INTS administra, através de contrato de gestão com a prefeitura local, unidades de pronto atendimento, UPAs, hospitais e unidades de atenção primária chamadas UAPs. E para entender na prática como as transformações tecnológicas do INTS têm se processado na assistência pública lá, eu conversei com Bárbara Leles. Oi, Bárbara. Tudo bem? Tudo bem. Consegue me ouvir bem? Estou te ouvindo. Ela atua como gestora da unidade de pronto atendimento, a UPA, do centro de Caucaia. Hoje, numa unidade de pronto atendimento, né, que a gente tem a média complexidade, a tecnologia vem para uma tomada de decisão de uma forma mais acertada pela equipe assistencial, seja pelo médico, pelo enfermeiro, ou seja, toda a equipe multi, né? O que gera um impacto hoje positivo no tratamento das doenças, também na gestão da saúde, seja no acompanhamento de indicadores e no acompanhamento desses pacientes durante a sua estadia, né, dentro da unidade. Quando eu conversei com o Luciano, eu perguntei para ele sobre cases de sucesso do INTS, né, nessa área de tecnologia em saúde. E um dos exemplos que ele trouxe foi justamente a gestão que o Instituto tem feito lá em Caucaia. Na verdade, todas sempre são... É difícil você eleger um filho, né? Qual filho que você mais gosta? Poxa, é uma pergunta muito difícil, né? Mas, atualmente, eu tenho me empolgado bastante com a implantação de Caucaia, né? Porque a implantação de Caucaia, ela está acontecendo, né? É um município que a gente chegou sempre com as mesmas abordagens que eu te falei, de respeito, de entendimento da cultura local, da infraestrutura. Então, a gente está fazendo modificações muito expressivas e lá a gente tem da saúde básica ao hospital com alta complexidade. Então, você tem uma rede de saúde de ponta a ponta. Então, isso é uma grande oportunidade para a gente aplicar as boas práticas, né? O que a gente viu lá na pós-graduação, atuar aquela coisa do prontuário único, de você ter continuidade da assistência e você poder interligar isso de ponta a ponta, desde a saúde básica, desde o agente comunitário. Eu acho que é uma grande oportunidade para um case ouro. Eu acho que é isso que a gente está emergindo atualmente, em busca de viabilizar ferramentas para que a gente conceituais ou não, enfim, inovadoras ou outras já de mercado, mas que a gente possa implementar isso, né? Então, no detalhe e na prática, né, Bárbara conta como tem funcionado essa experiência que, como disse o Luciano, tem potencial para ser o case ouro do INTS. Dentro do sistema, a gente consegue monitorar cada passo do paciente, seja através de um curativo, né? A gente vê o que é que ele usa dentro do hospital, o que é que ele está utilizando de catéter, de medicamento. Então, hoje a gente faz um rastreio dentro do sistema desse paciente, chegando até a sua alta hospitalar. Dentro do sistema, a gente consegue monitorar ele, como eu já falei, desde a entrada dele até a saída, através da regulação também, que é a transferência pela central de leitos, né? Onde diariamente o médico vai atualizar os dados dele, para que a central de leitos tenha uma evolução diária da evolução desse paciente, como está o quadro clínico dele, para que se encaixe no perfil de enfermaria ou de UTI, para que a gente busque uma vaga para ele mais assertiva dentro da central de leitos. Olha, eu disse que a gente ia viajar bastante hoje, né? Então vamos lá. Saindo de Caucaia, atravessamos então mais de 3.000 quilômetros para chegar em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Por lá, município com mais de 300 mil habitantes, o INTS já atua desde 2014.
também via contrato de gestão com a prefeitura local, para administrar unidades do Sistema Único de Saúde. Uma dessas é a Unidade de Saúde da Família, onde trabalha a agente comunitária Silvana do Prado, aquela que apareceu lá no início do episódio. Oi, Silvana. Oi. Pronto, consegue me ouvir? Sim, Bem? consigo. Bem. Silvana é agente de saúde há 9 anos, ou seja, ela tá lá desde o início da gestão do INTS. Então fica até mais fácil, né, dela trazer pra gente aqui um relato do antes e do depois da atuação do Instituto na região. Pra gente, assim, como agente de saúde, foi muito importante a tecnologia, porque agiliza o trabalho, né? Antigamente, não, a gente usava muito papel, né? Era muita folha, era muita anotação em folha, então era mais complicado de se fazer, na verdade, né? A gente tinha que ir para as casas com as planilhas já de cada paciente, a gente tinha que levar ficha, por exemplo, se eu fosse fazer 20 visitas no período da manhã, então eu tinha que levar as 20 fichas do domicílio de cada um. E para quem não sabe, eu acho muito legal destacar aqui o que faz um agente de saúde, né? Então, de forma bem resumida, a gente pode dizer que é o profissional responsável por realizar atividades de promoção da saúde e também de prevenção de doenças. É o cara que vai promover ações educativas, né? Por meio de visitas às casas das pessoas ou então através de ações coletivas. Mas Silvana explica melhor. Então, o agente de saúde, o papel do agente de saúde é o quê? Levar a informação ao paciente, né? A gente faz essa ponte entre o paciente e as unidades de saúde, o que o paciente precisa. A gente leva a informação, como se diz assim, são prevenção, né? Tudo que acontece na unidade de mudança, por exemplo, a vacina que o paciente tem que tomar, a gente vai lá e fala para ele o que ele precisa tomar, quando ele precisa, né? Que nem agora na pandemia. Esse negócio, que dia que eu preciso tomar, minha dose, eu tenho tal idade. Então, a gente leva essas informações para ele, trazendo os pacientes para a unidade, para fazer esse acompanhamento, para fazer prevenção, principalmente prevenção, né? Porque a gente do PSF, a gente trabalha com prevenção, então a gente tem que levar todas as informações para o paciente, trazer ele para a unidade, para fazer os preventivos, né? Para que lá no futuro ele tenha uma saúde tranquila. Tipo, quando previne, a gente leva essas informações, traz ele faz os exames de prevenção, então a gente não precisa tratar da doença, a gente vai tratando da saúde. O que o INTS tem feito em Suzano em termos de transformações tecnológicas na assistência em saúde também foi citado no papo com o Luciano como um outro case de sucesso. Existem cases de diversos graus de maturidade, né? Eu acho que um case que já tem uma maturidade mais bacana, um entendimento, uma relação até do setor público, um entendimento como parceiro do INTS, é o case Suzano, né? Então a gente tem uma implantação lá muito bem sucedida na saúde básica, onde os agentes comunitários eles utilizam tablets, ora online, ora não, estando offline. Isso é interligado com as unidades básicas de saúde, você tem uma interlocução legal e um espírito inovador da gestão municipal, então isso ajuda bastante. E é um case que tá bem... a gente tem bons dados com isso, né? Então, quando eu falo de grau de maturidade, porque quando você... Depois que você modifica um pouquinho aquele entendimento dos profissionais envolvidos, que ele precisa realmente estar imerso em todo aquele processo, você começa a qualificar os dados. Então, isso que é um grande desafio, né, hoje, para qualquer área de tecnologia, principalmente quando se fala de serviço público, é você ter um dado de qualidade. Então, como lá a gente já tem um grau de maturidade um pouco melhor, a gente já tem um trabalho mais longevo lá, a gente já tem uma qualificação de dados e uma oportunidade de oferecer aos gestores públicos um dado mais fiel para que ele possa tomar a decisão. Quem complementa esse raciocínio é a gerente executiva do INTS lá em Suzano, Joyce Moreira. Nossa, assim, os avanços foram gigantescos, né? Você vê, quando nós iniciamos, né, essa ferramenta mesmo do tablet dos agentes, isso facilita muito, né? E isso é uma ferramenta importantíssima
para dados, né, para a gente compilar informações, até para eles realmente, porque eles utilizavam uma mochila com mais de 100, 300 folhas nas costas diariamente, e hoje é apenas o tablet. Então, esse avanço foi assim maravilhoso. Em questão ao prontuário eletrônico também, porque você vê, as coisas elas vão sendo implantadas e foram realmente de encontro o que é pedido hoje, porque o Ministério da Saúde com o Previne Brasil, você imagina se nós não tivéssemos essa tecnologia de prontuário eletrônico, do sistema dos agentes comunitários, que é o tablet, para compilar essas informações, seriam muito mais demoradas, com muito mais dificuldade, né? E hoje, com isso, a gente consegue monitorar, a gente consegue compilar e essas informações virem para a gente com mais fidedignas. Vale explicar aqui que o Previne Brasil é um programa criado pelo Ministério da Saúde, né, para aumentar o acesso das pessoas aos serviços de atenção primária e também aumentar o vínculo da população com a equipe local. E aí, com base nos indicadores de atendimento, o município recebe recursos adicionais para as unidades de saúde. Então, o que nós avançamos nesses anos todos, mesmo em termos de tecnologia aqui em Suzano, foi maravilhoso e ótimo para que a gente consiga monitorar e realmente seguir o que o Ministério da Saúde preconiza, né? Como o INTS atua em várias partes do Brasil, né, tendo sua sede administrativa em Salvador, Joyce fez questão de registrar aqui com a gente como que, apesar da distância, tudo tem funcionado muito bem em relação às estratégias da equipe liderada por Luciano. Ô, Léo, só deixar registrado, né, que eu gostaria de falar também que o pessoal da TI da sede, Luciano, o Thiago, eles sempre são muito parceiros, tá? E isso não estou dizendo só por falar, mas realmente em todos os momentos aqui, porque sendo a diretoria da TI na sede e a gente aqui um pontinho aqui em Suzano, né? Pode dizer, nossa, mas aí vocês conseguem? Direto, a gente sempre conseguiu. Em todos os momentos que a gente precisou, que a gente solicitou, Luciano e Thiago sempre estiveram muito presentes aqui conosco, viu? Então, realmente essas implantações, essa tecnologia toda aqui em Suzano é muito dessa relação sede e unidade que sempre foi muito linkada, assim, eles nunca abandonaram, então eles sempre estiveram muito presentes aqui na cidade, dando esse apoio para a gente, então isso foi imprescindível para que o trabalho ocorresse de uma forma mesmo coesa e que desse super certo, realmente. Então quem é essa equipe que faz acontecer, né, as transformações tecnológicas do INTS nas unidades do Sistema Único de Saúde espalhadas pelo Brasil? Luciano responde. Hoje a TI, ela assim, nomeando as funcionalidades, né, vamos dizer assim, a gente já tivemos cerca de 50 colaboradores, hoje nós temos, a depender do estágio que a gente está, de implantação, sustentação e tal, a gente tem mais colaboradores ou menos colaboradores, hoje temos em torno de 30 pessoas, e você tem de formações diversas, né? A gente atua sempre com... Eu trago comigo uma coisa de metodologia muito... quase que um tique nervoso, né? Eu tenho que... Tudo meu tem que estar dentro de uma metodologia, dentro de um padrão, né? Que é para você conseguir fazer escala com todas as propostas que você tem. Então, hoje eu tenho um gestor de projetos, eu tenho enfermeiros no meu time, que a parte assistencial, quem faz a implantação. Então, são colegas que vieram da assistência e entraram dentro da tecnologia, porque para você fazer uma implantação em um hospital, você precisa ter alguém que entenda de processos e fluxos hospitalares. Eu tenho o perfil de desenvolvedor mesmo, em diversas linguagens, tanto mobile quanto para computador. E eu tenho uma galera de infraestrutura, porque, voltando um pouquinho, o setor, ele não é só a tecnologia, né? O setor que permeia essa diretoria é a TI, engenharia clínica
e engenharia civil, a partir de obras mesmo, construção. Parecem coisas desplugadas, mas na verdade ela tem muito a ver quando a gente fala no processo de transformação de um lugar, né? Agora, Luciano, para encerrar, velho, eu queria que você, que tem hoje, né, a visão dos dois mundos, do que é trabalhar no setor público e também o que é trabalhar no setor privado, qual o grande desafio, então, que a gente enfrenta aí para qualificar o atendimento de saúde na área pública, tendo em vista, claro, como um dos recursos, os avanços tecnológicos? Léo, é como a gente sempre trabalha, né? Quando você vai trabalhar no setor público, quando você vai até no próprio setor privado, você tem que estar sempre com a cabeça aberta e um olhar global para tudo que está acontecendo, né? A gente não procura reinventar rodas, a gente procura utilizar as melhores práticas baseadas no mundo todo, né? Então, acho que o grande desafio e sempre será, né, no caso do atendimento para o público ou privado, é você tornar o uso da tecnologia para que você, na verdade, isso eu falo na saúde, né, tenha um atendimento mais humanizado possível. Então, existe uma confusão mesmo, né, do uso da tecnologia, e existem alguns inconscientes coletivos, né, que quando você fala de tecnologia, que isso afastaria o médico do cidadão, né? E, na verdade, o desafio é que você transforme essa rotina o mais automatizada possível para que o médico, o enfermeiro ou qualquer agente de saúde ele esteja o mais próximo do paciente possível, né? Então, eu acho que esse desafio de você tentar construir algo que se aproxime disso, né, de você tornar o atendimento cada vez mais humano, mais eficiente, com utilização melhor do recurso, acho que esse é o nosso desafio diário. É o de hoje e eu acho que será o do futuro também. Ao final de cada episódio aqui do Conexão INTS, como vocês já sabem, a gente atualiza as últimas e principais informações do Instituto. Então, bora lá. O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, prestou homenagem aos trabalhadores da saúde que atuam no Hospital Espanhol, em Salvador, em virtude do trabalho desenvolvido ao longo da pandemia de Covid-19. O Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha, em Caucaia, no Ceará, realizou a primeira cirurgia ortopédica usando a técnica de Ilizarov, que permite tratar lesões de pacientes com traumas em ossos do corpo. A unidade é referência na região para traumatologia e realiza cerca de 130 cirurgias ortopédicas por mês. Cerca de 20 colaboradores dos SAMUs de Mogi das Cruzes, em São Paulo, e Bertioga, também em São Paulo, participaram de um treinamento de suporte básico a vítimas de trauma. Este podcast é um produto da comunicação corporativa do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, o INTS. E antes de encerrar, mais um recado. Siga o INTS nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Fique por dentro de tudo. Se você está ouvindo no Spotify, deixa aqui as suas estrelinhas para fazer com que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas. E se está ouvindo no YouTube, deixa o seu like e se inscreve em nosso canal para acompanhar os próximos episódios, tá bom? E eu acho que depois dá até para trazer um episódio só com as histórias vividas por Luciano lá em Angola, porque, olha, muita história, viu? Haja história, meus amigos. Grande abraço para vocês e até o próximo episódio.